E falando ainda da pasta, né? Vocês verificaram que essa pasta nós trouxemos no verso algo importante que nós consideramos muito válido para o estudo espírita. E eu chamo, nesse momento, o Roosevelt Tiago, né, que é meu companheiro, que é escritor, que é orador espírita, para explicar e orientar a utilização do quadro didático do Livro dos Espíritos, criado por Allan Kardec. Okay? Então, esse quadro didático é importante para que a gente leve aos nossos estudos e tenhamos sempre à mão. Roosevelt. Boa tarde. Tudo bem? Façam pelo menos assim. Aí, tudo bem. Porque a doutrina espírita, ela é basilarmente comportamento e ação. E quem pegou o original, a programação original, vê que não estava incluído. Eu vim aqui falar, mas a gente teve cenas interessantes ontem. Quando o indivíduo pegava a pasta, tomava café, andava, e eu perguntava assim, gostou do que está no verso? Ele, hã? Olha, tem, né? Jesus chamaria de olhos de ver. Então a gente vai enxergando, mas não vê. E como foi feito com muito carinho, de maneira muito útil, a gente achou por bem chamar a atenção dos amigos para esse conteúdo, que já está colocado de maneira que possa ser depois recortado, levado para os estudos, para que a gente vá se inteirando e aprendendo, acima de tudo, a estrutura em que se assenta a divisão de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec define nele, ainda na sua introdução, de que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E isso significa muito. Sempre que eu tenho que falar de Allan Kardec num tempo resumido, eu me contento em dizer de que Jesus poderia, para ter escolhido, para ter trazido doutrina espírita ao planeta Terra, o espírito que ele quisesse. E ele escolheu Allan Kardec. Dessa forma, doutrina espírita é o que Allan Kardec disser que é. Justamente por ser o homem de confiança do Cristo para nos trazer a doutrina espírita, e essa informação é singular, de importância fundamental, numa época de tantos modismos e que as obras espíritas dizem qualquer coisa. Porém, na estrutura dele, Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, e que até hoje é reconhecido como um dos maiores educadores que já tivemos, ele estruturou de maneira a responder 3 questões basilares. E daí vem depois a questão das obras básicas, que são: de onde vim, para onde vou e quem sou. E a resposta dessas questões, embora pareçam superficiais, elas sustentam toda a nossa vida. Quando eu consigo entender de onde vim, reconheço a minha natureza espiritual, de que tudo que eu tenho e sou hoje é cenário, a essência espiritual. E isso mudam todos os valores da minha vida. O que era importante até então, quando eu entendo de onde eu vim, mudam-se todos, já não tem a mesma importância, porque tudo fica transitório. A única coisa que eu levo é de caráter espiritual. Quando entendo para onde vou, já tenho um comportamento diferente, porque entendo a proporcionalidade da vida. Mediante aos comportamentos, a mudança, a transformação moral aqui, você é acolhido lá. O nome disso, justiça. E por fim, quem sou? Essa proposta do conhece-te a ti mesmo, que precede Sócrates, vara toda a humanidade e é sem resposta até hoje, está justamente no grande desafio. Porque quando sei quem sou, sei da mesma forma como me comportar, o que posso esperar de mim, onde estão as minhas deficiências, limitações. Eu preciso parar de falar porque não é para fazer palestra, né? A estrutura didática, então, se pegarem o Livro dos Espíritos, cada um dos senhores aí, ele está dividido em partes. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º livro e uma conclusão. Estudando o quadro, que é um estudo individual,
eu estou aqui só para chamar atenção a ele, veremos que as obras Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, não são consideradas as obras básicas. Porém, sob minha responsabilidade e risco, eu considero como obra fundamental tudo aquilo que veio das mãos de Allan Kardec, somando a isso obras póstumas e os 12 anos da Revista Espírita. É assentado nestas informações que podemos compreender tudo que está dentro da doutrina espírita. Então, para que não pareça que algumas obras fundamentais e básicas são repetitivas entre elas, a gente entender porque alguns assuntos constam em umas e também constam em outras, é que depois de estruturado o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, percebendo que todos os assuntos aí eram merecedores de continuidade, da primeira parte, das causas primeiras, nasce a Gênese, onde é um estudo desta primeira parte de modo aprofundado, sem botar ponto final em coisa alguma. O livro segundo do mundo espírita daria mais tarde origem ao livro dos médiuns, fundamental para todos aqueles que desejam entender o intercâmbio, a comunicabilidade entre os mundos material e espiritual. A terceira parte, o terceiro livro, O Livro dos Espíritos, das leis morais, que não poderia ser diferente, nos traz mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, como um aprofundamento das mesmas questões que constam de primeira linha em O Livro dos Espíritos. Encontrando ainda no livro 4, das Esperanças e Consolações, e nas suas conclusões, o que vão dar origem mais tarde ao céu e ao inferno. Então, o estudo, a observação desse quadro dar-nos-ia condições de, entendendo as obras básicas, o objetivo de cada uma delas e que tipo de respostas cada uma delas deve nos trazer. Para guardar um tempo maior aos nossos expositores, eu me resumo a isso, chamando somente a atenção de que esse quadro é um convite para que nos estudos que cada um executam nas suas casas espíritas, que o Cefrat tenha uma certa participação, oferecendo condições de continuidade. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de informar, que nós temos a presença de palestrantes espíritas no nosso público. Nós temos a Maria Inês lá de Barra Bonita, nós temos o Cláudio aqui de Mineiros, nós temos o Rodrigo Daniel lá de Macatuba, o Everaldo, que fez a nossa oração inicial, o Rossi, que ontem falou aqui com a gente, pela USE Jaú, e também o Roosevelt falou ontem, também pela AD, pela Associação dos Divulgadores do Espiritismo aqui de Jaú. Então, nós temos já a presença desses palestrantes da região, e agora nós vamos estar convidando o nosso primeiro palestrante da tarde. A nossa palestra agora será proferida pelo senhor Pedro Wilson Pedrosa. E eu vou estar lendo o currículo desse nosso amigo. Ele é aposentado, nascido no estado do Ceará, residente em São Paulo, possui a graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fundação Instituto de Ensino para Osasco, com pós-graduação em Direito do Trabalho pela Uninove, Universidade 9 de Julho, lá de São Paulo também. Atuante na doutrina espírita desde 75. Tinha várias pessoas aqui que nem tinham nascido. Diretor do patrimônio do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Gestão 2009-2012. Atualmente é colaborador e integrante da área de ensino do Núcleo Espírita Segue a Jesus, do Grupo Espírita Manuel Bento, Centro Espírita Kardecista Paulo de Tárcio e Assistência Fraternal Francisco de Assis. O tema da tarde que o nosso palestrante irá discorrer
é a evolução do espírito e a felicidade relativa. Senhor Pedro, com o senhor a palavra. Aqui tem um relógio. Isso aqui é o meu. É? Só para continuar. Certinho. 2h30 até as 3h30. Boa tarde a todos. Está um pouco fraco, não? Pode ser. Mas também pode ser falta de presença de si mesmo. Imaginemos o seguinte. Nós estamos vindo numa casa espírita para falar sobre a doutrina espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos. Aí você dá boa tarde. Ninguém responde. O que você imagina quem está aí? Cabe a pergunta para o Tiago, a ele perguntando, são encarnados ou desencarnados? Além do que, é importante que nós tenhamos sempre presença nas nossas vidas, de que a gente tem que se fazer, tem que estar, tem que chegar. Então, quando nós respostamos, por exemplo, como uma situação dessa, de um boa tarde, uma boa noite, alguém está desejando algo de bom para nós. E para que nós sejamos receptivos a isso, é preciso que a gente se faça presente. Tal qual quando nós estávamos na escola. Não era assim? Alguém dizia, fulano, se não dissesse presente, ficava com falta. E aqui não fica com falta, mas perde uma encarnação. Certo? A evolução e a felicidade relativa, entre aspas, essa relatividade, porque todas as vezes que nós colocamos a coisa como felicidade, como relativa, em relação a Deus, essas coisas, nós sempre dotamos essa relatividade do mais extremo. Quando, na verdade, essa relatividade tem que ter em nós como primeiro passo. A minha felicidade, ela não pode se relativar com Deus. Ela tem a presença de Deus, mas ela se relativa com as possibilidades e as minhas experiências que eu já tenho dentro de mim. Melhormente dizendo, com as virtudes das quais eu sou possuidor desde o momento da criação. Pois é, nós vamos evoluindo. E evoluímos reencarnando. E o primeiro passo que a gente tem, a dificuldade que a gente encontra, é saber o que é reencarnação. Porque às vezes a gente tem dúvida. Mesmo espírito, é estudioso, tem lá suas dúvidas. Eu não lembro de nada, como é que pode? Nem no sonho eu me lembro que eu tive do lado de lá. Às vezes a gente tem essas indagações. Mas a reencarnação é fator fundamental, primordial. Vamos analisá-la sob o ponto de vista pessoal? Como seria esse processo de reencarnação? Para que, no tema eu e o Espiritismo, a gente conceda a nós esse entendimento mais particularizado, para saber como funciona. Então, vamos considerar eu, analisando o processo. Melhormente dizendo, antes de eu analisar a mim, vamos pensar o seguinte. No processo que nós entendíamos como unicidade da nossa vida, unicidade de existência, como que nós justificaríamos as diferenças sociais? Havia uma justificativa, pelo menos plausível, de senso, que nos pudesse explicar uma doença congênita, sendo Deus, naturalmente, bom, misericordioso, supremo em sua bondade? Como poderia isso acontecer? Não daria para a gente explicar. A reencarnação, a pluralidade de existência, traria para nós uma vereda em que nós poderíamos ali começar a trabalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que a gente pudesse compreender verdadeiramente da onde eu vim, para onde eu vou. Como ele mesmo, como o Tiago acabou de dizer. Então, analisando sob o ponto de vista pessoal, eu vou imaginar eu, crendo Deus, justo, bondoso, maravilhoso. E eu, nascer pobre, graças a Deus. Para mim é injusto. Para mim é justo. Então, esse processo não dava para entender, tendo do ponto de vista a unicidade de existência. Mas, vamos considerar que no dia da distribuição da grana, eu cheguei atrasado e não peguei a minha. Pode
acontecer, né? Pode, cheguei atrasado, demorei um pouquinho. Mesmo assim, considerando isso, como é que eu posso considerar a justiça? Uma vida única só, umazinha, mais nenhuma, e nascer com essa estampa? Benza a Deus. Se era uma só, vinha logo do Brad Pitt, arrasava logo e beleza, não é não? Vocês estão rindo, mas me aguardem na próxima, Tiago Lacerda, viu? Então, sob esse aspecto de compreensão e entendimento, nós aurimos a nós mesmos para o nosso interior que a justiça da reencarnação se faz presente, não como justificativa das nossas dificuldades, mas como fator preponderante da nossa alegria de viver, da justiça divina de Deus presente em todas as nossas vidas. Desse modo, nós vamos à questão da vivência ou da felicidade ou do contentamento que a gente tem. Nós mesmos trabalhamos em nós essa falta de coesão, de alegria que a gente tem. Imaginemos você sair daqui, depois de ter ouvido as canções de ontem maravilhosas, sair daqui com o espírito elevado, aí você chega para uma pessoa e pergunta para ela, como é que você vai? E ela responde com toda a força que Deus lhe deu, estou indo. Não dá uma tristeza danada? Não dá? Não dá vontade de dizer para ela, minha filha, tu já foi, tu não sabe. Porque não é possível. Então, é dessa maneira que nós adotamos um comportamento inadequado e incoerente com o nosso verdadeiro sentido da vida. Nós não nascemos para a gente pagar dívidas, porque a gente tem essa noção de que a gente está pagando dívida. Não, esse não é o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é ser feliz, no que pese as nossas ainda dificuldades que a gente vai, ao longo do caminho, trabalhando com o objetivo, princípio principal e único de ser feliz. De ser feliz na forma que a gente encara a vida, na forma quando a gente tem presente diante de si. Somos também muitos reclamões. Reclamamos demais, não agradecemos muito pouco. Quando estamos por cima da carne seca, eu sou cearense, por isso me expresso assim, normalmente a gente nem se lembra de Deus. Só quando dói o pé. Mas reclamamos demais. Minha mulher, essa é uma fofoca caseira depois da Elete, minha mulher também é espírita. E um dia ela levantou e disse assim, minha vida não tem sentido. E a gente, como é um pouco abestalhado, a gente pergunta. Isso é coisa de se perguntar, né? Mas não teve jeito, abestalhado que sou, perguntei. Mas por quê? Foi a deixa. Ela disse, olha, não tem sentido, eu acordo de manhã, passo café, lavo a louça, depois vou arrumar uma casa, depois chego ao almoço, lavo ali, faço o almoço, lavo a louça, depois vou passar uma roupa, depois chega a hora do jantar, faço o jantar, lavo a louça, e aí vou dormir, exausta, acabada. Você ainda faz alguma coisa, ainda sai, ainda vê alguma coisa, e no outro dia a mesma ladainha. Quando ela terminou de lamuriar, eu disse para ela assim, eu disse, se fosse você, não reclamava tanto. Porque senão na próxima encarnação tu vem diarista. É desta maneira, trazendo aí a ilustração dessa história, e é verdadeira, para que nós possamos compreender que nós plasmamos em nós a felicidade da qual nós somos possuidores e não damos atenção a ela. A felicidade está inerente, não podia ser diferente. Porque nós espíritas, muitas vezes, temos uma mania de nos apequenarmos um pouco, diminuirmos a nossa capacidade. Quando alguém pergunta, olha, somos perfeitos ou imperfeitos? É quase que unânime, somos imperfeitos. Aí você pergunta, Deus é perfeito ou imperfeito? Perfeito. Ele fez a gente então meia boca? Então, essa dificuldade de você distanciar-se de si. Deus nos faz perfeitos no que guarda o momento da sua criação. As nossas imperfeições são pelas nossas escolhas, pelas nossas querências e as nossas adaptações. Porque nós trabalhamos dessa maneira, dessa forma. E jogamos, às vezes, a felicidade nossa nas coisas puramente materiais. Eu havia dito hoje na rádio, dizendo o seguinte, às vezes você acha que a felicidade sua estão dotadas nas coisas
materiais, que nos trazem, de um certamente, pode trazer conforto, podem nos trazer uma alegria momentânea, mas a felicidade é uma situação intrínseca do espírito, é uma qualidade do espírito, não é uma obtenção, você não adquire a felicidade está dentro de você, aguardando o momento de emergir-se, quando você o decida. Então você pensa que a sua felicidade estaria, por exemplo, num carro 0 bala. Aí você compra uma BMW 0 bala, mas você pode estar depressiva dentro dela, pode ou não pode? Pode, é mais chique do que no Fusquinha, mas dói do mesmo jeito. Percebe? Então, são esses pontos importantes que nós precisamos observar, que faz parte do nosso processo de evolução e de engrandecimento da nossa pessoa ou do nosso espírito. Enxergando a espiritualidade de uma maneira diferente. Faça aquilo que você tem que fazer com maior empenho, para que você não seja inserida numa mediocridade de vida. A vida resplandece. Amar é muito importante. Temos dificuldade, às vezes, nos nossos lares, com o nosso marido, com a nossa esposa. E é muito comum, quando você pergunta para alguém, e aí, o maridão, ela responde, o karma está em casa. Como se isso fosse verdadeiro, mas a gente se expressa dessa maneira. E, às vezes, temos dificuldade com o nosso marido e nossa esposa, e não sabemos como nos livrar daquela dificuldade. Mas é assim. Não há o acaso. Se não há o acaso, se a coisa está ruim, o traste está ruim, quem escolheu o traste? Foi tu. E lá na prateleirinha dos trastes foi o melhorzinho que tu achou. Porque era aquele que atendia melhor às suas condições de melhoramento. Agora você fica nesse impasse, nessa discussão, vivenciando uma coisa dessa complicada, sem observar que ser feliz, você pode ser feliz. Ora, não é maravilhoso? Se o traste está ruim, ame, que é só essa vez. Você se vê livre dele para sempre. Mas digladiando, o que você faz? Você se liga mais ainda, cria essa sintonia e não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Percebe? Então, são essas dificuldades que nós vamos vivenciando nas nossas vidas e não vamos percebendo de que a gente vai retroagindo com a nossa forma de ser. Também nos preocupamos muito com o que fomos. Às vezes até pedimos uma terapia de vida passada, né? Porque, na verdade, a gente quer saber o quê? Se foi rainha ou príncipe. Né? Essa é a verdade. E, naturalmente, quando você procura, salvo aqueles casos em que essa terapia é aplicada por um profissional habilitado e com o objetivo único de buscar dentro de você algo que possa trazer a tua melhoria e a tua situação melhorada. Então, salvo esses casos, quando você procura os profissionais, o que eles vão dizer para você? Rainha. Porque se não disser, tu não volta de novo. Não volta. Eu, por exemplo, se eu fosse lá, o que eu queria ouvir? O que eu fui na vida passada? Ele ia dizer, Brad Pitt, pagava de novo. Era assim. Então, veja, mas é preciso que nós compreendamos que a nossa estrutura atual, o que nós somos hoje, é melhor do que ontem. Porque o espírito não retrograda. Se não retrograda, hoje eu sou o supra-sumo. E nós assim somos. Mas não realizamos em nós essa condição inerente das virtudes que nós somos possuidores. Amamos pouco, falamos em amor. Faz quanto tempo que a gente não diz para nossa esposa, para nosso esposo, eu amo você? Faz um tempão, não faz? Ela ainda fala, mas ele é difícil, não é duro na queda, não é não? Se você chega para ele e pede, fala que me ama, fala que me ama. Ah, você sabe, mas não fala. Essa é a grande dificuldade. As mulheres, por sua vez, não vivendo essa felicidade, até perderam o mote da recepção de flores. Não sabem mais receber flores. Se ele, por acaso, e aí a gente enfeita a história, que é para dar um cunho maior, se ele vem da rua chovendo, desce do carro chovendo, atravessa a rua quase atropelado, para ir até uma floricultura, ganha aquele ramalhete de flores maravilhoso, traz para ela, quando chega a casa, aperta a campainha, ajoelha-se naquela cena cinematográfica e diz, para você, meu amor.
Aí ela, o que é que ela faz? Ela pega as flores, coloca em cima da mesa, diz, agora conta o que você fez de mal feito. Percebe? Não importa se há o mal feito, se há isso ou se há aquilo, viva aquele momento, porque aquele momento é importante para que você possa emergir ou tirar de dentro de você aquela felicidade suprema da qual você é possuidora. E que, por acaso, haja alguma situação que ele, entre aspas, arrependido, possa estar ali, naquele instante você está dando força àquele arrependimento para ele voltar-se a si mesmo. É a nossa resiliência. E muitas vezes a gente não sabe ou se incompleta nessa situação de vivência. Os mais novos, naturalmente, não se lembram. Mas também era maravilhoso quando ela abria a porta para ele, não era? Era glamuroso. Quando ela ia sair, ele ia na frente, abria a porta para ela e ela vinha desfilando. Porque a cena era maravilhosa. Quando ela chegava à porta do carro para entrar, ela olhava para ver se estava todo mundo vendo aquela cena maravilhosa. Aí ele abria do carro e ela entrava. Hoje que acabou esse glamour. Hoje, se, por exemplo, você vir alguém abrir a porta, você mata a charada na hora. O carro é novo, está com medo que ela bata a porta. Porque nós vamos nos perdendo nessa situação e achamos isso como rotina. E não nos damos conta que esse processo todo vai, de uma certa forma, nos retraindo aqueles momentos agradáveis e maravilhosos das quais nós somos possuidores. Ame mais, fale coisas bonitas, todos nós queremos ouvir coisa bonita, todos nós, mas a gente economiza. Diga para ele, eu amo você. Não tenha medo de dizer. E se por acaso a situação não se fizer favorável para que você verbalize esse sentimento, pense. Pense. Pensamento é energia. O que vale é a intenção? Às vezes nós nos encontramos numa situação, às vezes, difícil. Olha, tem uma amiga que trabalha num centro, em um centro onde eu vou de vez em quando, que um dia ela chegou para mim e disse assim, seu Pedro, eu estou com uma dificuldade tremenda. Eu falei, mas que dificuldade, minha filha? Ela disse, minha sogra. Eu digo, conta outra, porque essa todo mundo tem, né? Ela disse, mas na minha é um problema difícil, a gente não se entende. Eu falei, mas você é espírita, trabalha há tantos anos nesta casa, faz a caridade, conhece a doutrina, sabe que a gente tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. E não é o outro, é você, é sempre nós. Ela disse, pois é, mas é difícil. Para você ter ideia, Pedro, lá em casa a gente tem, eu moro no quintal dela, e tem um corredorzinho estreito. Quando nós passamos um pelo outro, a gente se esgueira, porque se tocar, o tempo fecha. Eu falei, faz assim, já que não dá para você trabalhar isso, põe o nominho dela na urna de vibração. Já tentei, mas não consigo. Na hora, algo me impede, dá um branco. Falei, vai tentando. Passado um tempo, uns 3, 4 meses, retorno àquela casa, encontro com ela. E eu digo, e aí, colocou o nominho na urna? Ela falou, coloquei, mas não coloquei. E eu disse, mas como é que é esse negócio, colocou, não colocou? Ah, seu Pedro, era muito difícil, eu ia lá, voltava lá. Quando foi um dia, eu tomei uma decisão. Fui lá, escrevi bruxa e coloquei lá dentro. E eu disse, já deste o primeiro passo. Porque nos momentos que nós estamos, às vezes, constrangidos, destituídos daquela fé, daquela esperança, nós, às vezes, nos arrojamos uma condição de incapacidade de poder fazer algo por alguém ou por nós mesmos. Não há nenhum instante em que nós nos possamos crescer, por mais que as coisas, às vezes, nos constranja, nos deixe um pouco inquietos, não há nada que o amor não possa cobrir a multidão de pecados, como nos disse o apóstolo Pedro. Por isso é importante a gente entender. Os médiuns, às vezes, têm dificuldade. Falar em médium, né? Quando eu comecei na doutrina espírita, eu achava, não entendia nada. Eu achava chique no último, aqueles médiuns que ficavam lá dando passe. E eu iniciando lá na Federação Espírita, e eu dizia para mim, digo, no dia que chega lá, eu estou no céu. E assim que eu imaginava. E eu sonhava em ser médium, porque era assim que eu achava que era a doutrina espírita. Sonhava em ser médium, e médium psicógrafo. Porque da Ibope.
sonhava numa mesa psicografando aquela fila enorme, o próximo. Era assim que eu imaginava. É assim, porque era assim que eu entendia a doutrina espírita. Mas aos poucos, no Livro dos Médiuns, vou entendendo de que o objetivo primordial, principal e único da doutrina espírita é transformar a humanidade partindo de você. Outro ponto importante é a nossa preocupação com relação à vida que vem. A gente tem uma preocupação tremenda. Mas tem um dado interessante que nós precisamos aprender. Aqui, quando convivemos segundo as leis materiais, interagindo com o mundo com os nossos sensórios, ou seja, o ouvido, os olhos, é assim que a gente interage. Aqui eu posso abraçar alguém e dar um abraço e dizer para o meu amigo, eu vou usar o Tiago, não vou usar não, porque é perigoso, né? Então, lá, ele não me convida mais. Aí o Tiago lá, abraçar o Tiago e dizer, Tiago, você é uma pessoa maravilhosa, e meu pensamento pode estar ali dizendo, é uma tranqueira. Né? Meu pensamento pode estar ali. Fica tudo naquilo, fica tudo tranquilo. Você vê uma cena dessa, você olha e diz, olha, são muito amigos. Mas quando nós desencarnamos, que lá chegamos na espiritualidade, eu, por exemplo, nesse estado, vou encontrar alguém e vou fazer isso. Qual é a linguagem dos espíritos? Não é o pensamento? Pois é. Quando eu chegar lá aqui e abraçar, eu vou pensar, todo mundo vai ver. E é aí onde eu me envergonho. E aí o que faço? Envergonhado, cabisbaixo, vou procurar a minha turma. Por isso é importante nós trabalharmos aqui, para que a gente possa, quando chegar lá, não ter todas essas vergonhas. Outro ponto importante que nós nos preocupamos, como será a vida futura lá também. Então tem uma história interessante. Uma senhora era muito rica, milionária, tinha tudo, e ela desencarnou. Chegando na espiritualidade, os espíritos que lá estavam foram recebê-las para levá-la à sua residência. E ela vai feliz e satisfeita. Passa por uma mansão extraordinária, ela enxerga lá dentro um ex-funcionário dela lá da terra. E ela pergunta para o espírito, quem é fulano? E ele diz, trabalha aí? Não, é o dono da casa. E ela imaginou consigo própria, se era um pé-rapato, num dia de cair morto, tem um casarão desse, imagina, quero nem ver a minha. Passaram por 3 outras mansões, a mesma situação. De repente, pararam defronte de um casebre e os espíritos dizem, eis a sua residência. Ela então disse, algo está errado. Eu fui rica, tinha tudo, aqueles não tinham nada, por que eles têm? Por que eles merecem tudo aquilo e eu mereço isso? Algo está errado. O espírito responde para ela, diz, olha, se há algo errado, eu não posso dizer, porque eu não sei. Porque eu sou apenas o construtor. Vocês mandam material da terra e eu construo a residência de vocês. Então, a residência nossa é esta que nós vamos plantar aqui no nosso dia a dia. Através das nossas... Aí você diz assim, mas seu Pedro, com essas dificuldades que a gente tem, as dificuldades são necessárias para a gente crescer. Muitas vezes, o que emerge em nós, numa situação às vezes complicada, que nós denominamos ou encaramos como uma coisa defeituosa, não é um defeito para ser visto por nós como algo que nos diminua. Mas é uma situação que se apresenta para que nós possamos trabalhá-la para a gente tornar-se melhor. Quando nós nos defrontamos com alguém, em que nós trocamos ali palavras e impropérios e alguma coisa, não é aquela palavra que nos machuca, não é aquela palavra que nos ofende, porque ninguém pode ofender ninguém. Uma palavra não pode, de forma nenhuma, colocar você numa situação diferente da que você é. Só nos incomoda aquilo que, registrado em nós, guarda ressonância com aquela situação que se apresenta. Ou seja, uma situação que é acontecida nas nossas existências atuais ou na anterior, no processo de que a gente relembre que nós precisamos melhorar. Por isso, é importante que a gente vá aprendendo. E a vida, no nosso processo de evolução, vai nos ensinando. Ou você trabalha de uma forma melhorada, ou você trabalha de uma forma complicada. Por exemplo, eu conto muita história. Uma vez eu estava no carro, e alguém me dá uma fechada, e o que eu faço? Desço o vidro e falo um monte.
e ainda gesticulo para dar força nas palavras. E fui embora. Mas na frente eu vejo que um carro cruza a minha frente, para, e eu noto que é aquela pessoa que havia me fechado. E eu, então, na minha arrogância, na minha ignorância, já penso comigo, de o que esse cara está pensando que é? Quando ele desceu do carro, ele tinha 2 metros por 4. Naquela hora, eu já fiquei sem vista. E eu lembro que eu contava uma historinha do pé de feijão para os meus filhos, que tinha uma pessoa, um gigante, que quando ele andava, ele balançava, né, a terra. Foi assim que eu me senti. Vendo aquela terra balançando e ele vindo no meu encontro. Quando ele veio no meu encontro, eu não tinha mais o que fazer, eu já me peguei com tudo que foi santo. André Luiz, segura meu corpo, que eu já era. Pois é, ele chegou, bateu no carro e perguntou o que eu tinha dito. Na hora foi o que saiu, acho que foi meu anjo de guarda. André Luiz devia estar presente na hora. Que eu disse assim, eu falei, vai com Deus. Foi a única coisa que eu consegui. Mas o pior foi depois. Porque eu passei mais ou menos 30, 40 minutos sem poder sair do lugar, porque a perna não obedecia. Pois é. Hoje, quando alguém me fecha, eu até baixo o vidro, mas depois digo, é melhor não. Então, veja, são nessas experiências da vida que nós vamos melhorando de uma forma, às vezes, até complicada, mas que nós passamos essa complicação, uma forma melhor de viver. Ora, não tem cabimento nós nos digladiarmos no lar com o nosso marido, com a nossa esposa, ressentir-se com tudo aquilo, ver que aquilo não é bom e no outro dia continuar. Tem gente que até anota na caderneta onde parou, para a próxima você continuar. E até anota o que não conseguiu falar, para da próxima vez falar. E você vai o quê? Retrabalhando aquela situação e tisnando, de uma certa forma, o teu comportamento com essas reações emocionais que vão mudar, ou vão te colocar numa situação complicada. Aí você diz que a sua vida é um inferno, que é o que nós verdadeiramente dizemos. Só completando aquilo que a gente disse antes, quando nos perguntam como é que nós vamos, a gente às vezes não diz que vai bem, não é? A gente tem medo de inveja. Por isso que a gente diz que vai mais ou menos, ou não vai, né? Ou não vai. Mas não se preocupe. Quando perguntarem a você como você vai, pode falar com toda a força que você vai maravilhosamente bem. Porque até hoje, eu nunca vi, se vocês viram, me contem, alguém perguntar por que você vai bem. Ninguém pergunta. Agora, experimenta dizer que a vida vai ruim, que até eu desço para escutar. Eu também sou filho de Deus, não é? Então, e quando a pessoa, você chega e pergunta, você se encontra com uma pessoa um pouco cabisbaixa. Ela vem, você nota que há alguma coisa, e você chega e diz, aí, amigo, o que tem? Ela responde para você, nem te conto. Nessa hora, você quase desencarna com medo que ela não conte, não é não? Por esse motivo. Além do que, quando você, às vezes, começa a dizer das suas coisas para a sua amiga, você considera a sua amiga um ombro, porque você diz as suas coisas. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Porque na hora que você está lá muriando ali as suas coisas, ela está pensando consigo mesma, graças a Deus que tem alguém pior do que eu. Portanto, refrigere o seu interior, contando para você, trazendo para você as coisas maravilhosas. Isso é processo de evolução. Felicidade é evolução. Nós, às vezes, temos no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, né? E a gente pensa que só depois da morte, né? Mas a gente ouve que os espíritos vão lá e contam que estão sofrendo, a gente fica em dúvida, né? Mas é a relativa, a felicidade relativa. Quando nós, às vezes, temos uma diferença, uma dissensão com o nosso marido, afastemos o olhar um pouco daquela situação que se apresenta, doída, dolorosa, complicada, constrangedora, e olhemos os frutos que nós temos muitas vezes nos nossos lares, os nossos filhos. Olhemos o lar que nós formamos, mudemos o foco para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da vida, que é buscar essa felicidade que nós traduzimos em nós.
Ser feliz nada mais é do que você ser verdadeiramente o que você é. Não há nenhuma situação. A doutrina espírita, como a doutrina de Jesus, é uma coisa simples na sua aplicação, mas depende da sua vontade de aplicá-la, de você querer. Compreender a doutrina espírita é compreender você, a sua essência divina. Ela é uma ferramenta importante para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, quando você planta uma semente e você rega, e você aduba, não é a rega e o adubo que faz essa semente nascer. Porque o que faz nascer é a essência que está dentro dela. Aquilo são instrumentos que nós utilizamos para melhorar esse crescimento. Da mesma forma, a doutrina espírita. Eu lembro que no livro E a Vida Continua, Evelina, que havia desencarnado com uma doença, ela chega na espiritualidade sem saber que tinha desencarnado. Não sabia que tinha desencarnado. Estava um pouco preocupada. E quando ela foi informada, e de uma maneira até interessante, que aí eu conto da minha maneira de ver, que ela estava discutindo essa situação, estava preocupada com onde ela estava vivendo, achava ela que estava num sanatório, de repente, uma senhora um pouco fofoqueira foi e disse, menina, tu já era. E ela teve um desmaio, verdadeiramente, como espírito. E ela, muito preocupada com esta situação. Na entrevista, aquela pessoa que estava responsável por aquela instituição disse a ela que era importante, que a vida era assim, e ela disse, mas não é possível. Eu era católica, está no livro, eu era católica, frequentava a minha missa, ia lá todo domingo, prestava o meu auxílio sempre. E o Espírito, então, responde não basta só isso, como nós ouvimos aqui ser dito ontem. Não basta. É preciso que você viva aquilo, a crença, não importa qual seja. Viva verdadeiramente para você sentir, porque se ela tivesse vivido, ela estaria se preparando para a compreensão. Porque não dá para que nós afastemos do Novo Testamento a reencarnação presente. Não dá. Em várias partes nós vemos, nas palavras de Paulo nós vemos, então se ela tivesse adentrado em si a sua crença, naturalmente ela seria compreendido melhor. Esse é o nosso desafio, de colocar a doutrina espírita na prática. Na prática. E tomar os cuidados precisos, porque para não sermos envolvidos. Eu, outro dia, mais uma fofoca, eu estava no departamento de trânsito ia pagar alguma coisa, estava na fila, uma senhora vem e me pergunta, e disse para mim, escuta, já está pagando com cartão? Eu falei, não sabia a razão da pergunta, eu falei, acho que sim, porque alguém pagou e eu também vou pagar. Aí ela virou e disse, mas é um absurdo, porque eu andei 4 quadras, 5 quadras para fazer esse pagamento, disseram que não estava pagando, Ela começou a falar, daqui a pouco eu entrei na dela. Eu não tinha nada com isso, tinha nada a ver com a história. Aí comecei também a reclamar. Olha, aí comecei, a senhora tem razão, coisa está um absurdo. Aí me dei conta. Isso é recente. Essa história é recente. Me dei conta do papelão que eu estava vendo, aí parei e olhei para ver se não tinha ninguém aqui do evento lá, né? Porque se tem, eu estou perdido, né? Então, veja, são essas situações que nós, às vezes, deixamos escapar uma oportunidade de auxiliar, de fazer o bem. Quando uma situação se apresenta, seja ela qual for, não é para a gente fofocar, não é para a gente olhar ou recriminar, é para a gente auxiliar, para a gente ajudar. Sabe, muitas vezes nós olhamos em alguns programas policiais que passam situações extremamente complicadas. E às vezes nós entramos no eco daquele que está fazendo um programa e nos encontramos, às vezes, dizendo que é um monstro, que tem isso, que tem aquilo. E não nos damos conta do nosso papel num processo de coautor da criação, como André Luiz nos diz, para que a gente possa auxiliar, dizendo, Jesus abençoa. Porque aquele companheiro que está ali,
naquela situação, às vezes, ao nosso ponto de vista, extremamente complicado, numa atitude extremamente criminosa, que aí sim, julgar o ato, nós podemos julgar. O que é certo, o que é errado, mas não o autor, como Jesus nos profere, como Jesus nos ensina na mulher adúltera. Mas dizer, Jesus abençoe, porque aquele companheiro que nós colocamos o dedo, hoje ele é melhor. Ele já foi pior. E nós? No momento político, sem entrar no mérito, porque não é o nosso caso, mas apenas refletindo sobre a situação da sociedade, para que a gente possa interagir e se situar melhor nela, hoje nós vemos essa situação extremamente complicada. Quando vemos na televisão aquelas histórias, a gente se consome, não é não? Não trabalhamos na Petrobras, nem na Polícia Federal, somos nem japonês, mas a gente está lá, se consumindo com aquilo. Por que a gente se consome? Porque ainda existe dentro de nós resquícios dessa injustiça que nós estamos procurando retirar de dentro de nós, e essa identidade se faz presente. É o momento de nós dirigirmos a eles uma prece. Porque se eles melhorarem, nós melhoramos. Mas se nós invertêssemos a situação, colocássemos nós no lugar deles, passando aqueles dólares na nossa frente, a geladeira roncando em casa, qual seria a nossa atitude? Em casa, certa vez, nós estávamos vendo televisão, e vocês naturalmente viram também essa cena, tinha uma pessoa, um mendigo, que havia achado uma mala de dólares no aeroporto. E ele devolveu. E eu estava assistindo com a minha mulher. Ele devolvendo. Aí o repórter perguntou para ele, por que você devolveu? Uma pessoa carente. Ele disse, porque não era meu. Veja que coisa extraordinária que aí denota para nós o passo do mundo de regeneração, nesses exemplos. Minha mulher que estava do lado perguntou, e aí, se fosse você, o que você faria? Eu digo, nem pergunta de novo, porque eu já estou com raiva dele. Porque nós verdadeiramente não sabemos como nós vamos nos portar diante de uma situação inusitada. Porque quando você se encontra diante de algo que você tem que renunciar os seus princípios para uma vida melhor que você acha, materialmente falando, é difícil. E quando eu, aqueço essa condição, eu necessito de todo o amor possível para que eu possa me redirecionar ao ponto que eu devo caminhar. Portanto, não percamos em momento algum a oportunidade de trazer para alguém um pouco de consolo. Se nós temos o privilégio, entre aspas, de aqui estar, hoje, dentro da doutrina espírita, conhecendo um pouco mais do amor de Jesus, dessa estrutura extraordinária que é a nossa vida vivida, muitos não têm. As preces que são aqui oferecidas, neste momento, por exemplo, inicial, nós nos habituamos, nos acostumamos a achar que é uma prece para o nosso deleite ou para o início da nossa sessão, para que corra tudo bem, sabe? A gente diminui isso, mas não tenha dúvida nenhuma. Também é para isso, mas principalmente para que a espiritualidade possa levar todos esses fluidos para aqueles que necessitam, aqueles que sequer têm condições de dizer, Jesus, me ajude, Jesus, me abençoe. Lembremos de André Luiz. André Luiz foi assim. Estava lá há 8 anos, segundo ele diz. Mas aí a gente diz, o tempo da espiritualidade é diferente daqui. É verdade, mas ela depende da nossa condição de evolução. Se nós estamos mais evoluídos, o tempo é mais rápido. Se nós estamos menos evoluídos, nós nos agregamos mais à matéria. E isso vamos ver se nós compreendemos. Para mim é um pouco fácil de entender nesse exemplo, não sei para vocês. Mas é assim, imaginemos um sábado ou um domingo em que você está numa churrascada. O tempo passa rápido, não passa? Agora imagine você com a dor de dente à noite. Passa? Pois é, esse é o tempo, a relatividade do tempo com relação à questão do nosso processo de evolução. Passava André Luiz 8 anos ali, quando ele se predispôs a dizer, Jesus,
Aí ele viu. Um dado interessante é quando Jesus nos coloca também sobre se os seus olhos forem bons, a tua alma será boa. E a gente às vezes fica meio perdido, tratando dos olhos e não tratando da alma. Mas é o contrário, o olho é um instrumento da qual a alma se utiliza para poder interagir com o mundo. Nós vimos recentemente, a título de ilustração, a nossa abertura das Olimpíadas. Que muitos não acreditavam, eu também não acreditava que seria aquela maravilha, né? Mas foi. Para o mundo representou o quê? Uma maravilha. Se você tirasse agora essa cena e colocasse um programa policial, qual seria a visão do mundo com relação ao Brasil? Totalmente diferente. André Luiz, da mesma maneira, quando se encontra diante daquele charco em que ele representa, era realmente aquela cena daquela forma, ou era a visão ou o estado em que ele se encontrava que representava toda aquela dificuldade? Lembremos que quando ele diz Jesus, ele enxerga a espiritualidade que sempre esteve ali presente, numa dimensão diferente. E aí ele enxerga uma coisa maravilhosa. E aí tem aquela cena de abrir a porta, tudo, que é para que a gente possa compreender. Por isso, nossos estados, quando nós encontramos, às vezes, um pouco desacoplado de si no que diz respeito ao amor, para que a gente se reencontre novamente, não precisa grande coisa. Basta que você diga, Jesus me abençoa. É o momento em que você interage consigo mesma, sem uma necessidade. Você sai daquela condição e passa por uma condição diferente, que é a condição verdadeira que você tem na vida, que é amar você mesmo. Por isso, vejam o mundo de maneira diferente. Há sempre uma forma diferente de ver as coisas. Não veja o mundo, às vezes, pela condição em que você acha que se encontra. Porque verdadeiramente você não é aquilo que você retrata no momento de dificuldade. Você passa por aquelas dificuldades para que você possa aprender e melhorar-se. Porque Deus não nos colocaria em situações constrangedoras em espécie alguma, em hipótese alguma. Porque a expiação, quando nós falamos da expiação e reparação, tudo isso, mas a expiação é um processo positivo. Se você deve uma dívida e você paga a dívida, não é maravilhoso? É um processo positivo que te dá a condição para que você possa se melhorar ou você melhorar a postura que você tem em determinadas situações. Não é o resgate e pagamento de dívida, que há aí também os resquícios, mas é principalmente para que a gente possa crescer. Imaginemos o seguinte, que uma pessoa, faz algo de ruim com outra. O fato de você, por exemplo, apenas se arrepender, prescinde a reparação. Porque você pode se arrepender, mas aquilo que você fez já está feito. Mas se a pessoa não precisa, já evoluiu alguma coisa, faça para outro. O perdão e o auto-perdão são fundamentais para que a gente viva essa felicidade. Porque ele constrói. Quando, por exemplo, a dificuldade que a gente tem é assim, a primeira, de pedir perdão. Porque você fica pensando, ora, mas se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoar, você vai lá, você vai pelo negativo, vai que ela não perdoa, não é assim? Não se importe com isso, vá lá e peça perdão. Se ela não perdoar, diga para ela, minha filha, eu já me livrei, o B.O. agora é teu. E pronto, certo? E o auto-perdão, num sentido em que você busca esse auto-perdão de ter ofendido alguém, e a pessoa nunca pese ter perdoado ou não, você sai. Mas a lei divina, ela é extraordinária. Ela nos concede oportunidades de vivenciar uma situação parecida para ver se aquele pedido nosso é verdadeiro. E se nesse momento em que eu me deparar com uma situação parecida com a daquela pessoa, se eu recuar e não cometer o mesmo deslize, eu me arrependi sinceramente. E aquela pessoa que ali, mesmo que não tenha me perdoado, aonde ela estiver, encarnada ou desencarnada,
ela sentirá esse meu ato e propiciará a oportunidade de buscarmos o entendimento e a reconciliação. Por isso é que Jesus diz que reconciliemos-nos com o adversário o quanto antes, para que na espiritualidade não construamos uma situação de desacordo ou desentendimento desnecessário. Preparando para... É 30? É 30, né? Tá, opa, já pensei que já tinha chegado, né? Pois é, então, esse é o processo. Então, evoluir nada mais é do que isso. Entenda que evoluir não é se tornar uma pessoa extraordinária. Porque não dá para que a gente desconstrua uma situação vivenciada em várias encarnações, até porque tem em mente o seguinte: para ser tranqueira dá trabalho. E muito. Encarnação, tranqueira. E você quer, num passo de mágica, sair-se daquela situação? Não dá. Para e passo você vai, ou a passo e passo, ou a cada momento, a cada segundo, você vai se melhorando. E o primeiro passo é o ensejo, é o desejo de querer. Uma vez que você quer, você pode estar continuando com a situação, ainda complicada, mas o seu desejo já denota em você a intenção de você emergir. E acontecerá no momento necessário. Às vezes, num processo, por exemplo, que nós concitamos a reforma íntima. Eu tenho uma impressão, eu aqui particularmente, como disse o Roosevelt porque tem outro Tiago, né? Que a gente parte de nós, que esse processo da reforma íntima, a gente às vezes se equivoca quando vai trabalhar. Porque quando eu me pretendo a reforma íntima, eu penso, a gente pensa às vezes, eu vou falar por mim, de que seria o trabalhar as dificuldades que eu tenho dentro de mim. Uma coisa que não presta dentro de mim, vai, para ser mais franco, mais claro. Mas não é. Não é esse o processo. Nós temos que trabalhar as nossas virtudes, que quando elas se sobreporem, os outros por si só se esvairão. Por exemplo, suponhamos que eu seja fofoqueiro grau 5. Pois é. Se eu deixar de fofocar, eu melhorei? Não, continuei grau 5. Não piorei, nem melhorei. Mas se eu deixar de falar mal e passar a falar bem, aí eu começo a melhorar. Então, não é nos focarmos nas dificuldades. As dificuldades fazem parte ainda da nossa existência de um mundo de expiação e provas. Que um mundo de expiação e provas, o que retrata para nós? Que aqui você está em prova e expiação. A maioria, a grande maioria. É isso. Então, como esperar as coisas maravilhosas, se elas ainda existem? Quando nós, por exemplo, nos deparamos na televisão com essas coisas aí extremamente complicadas de dados policiais, a gente fica pensando, o mundo acabou. Ora, é a natureza do mundo, mas você pode melhorar. Você pode melhorar. Nos nossos trabalhos, por exemplo, que nós vamos nos centros espíritas, tem pessoas que vão lá e não melhoram. Por que não melhoram? Qual é a razão disto, se a pessoa, às vezes, é assídua como assistente? Pelo egoísmo ainda e o orgulho, que é muito grande. Porque as pessoas, às vezes, sentem ali, mas ficam pensando cá com elas. Quando ouve uma palavra que chama a atenção, alguma dificuldade que ela tem, fica pensando, mas isso não pode acontecer comigo. Por que comigo, meu Deus? Logo comigo. Por que não com aquela vizinha em casa que não vale nada? Então, esse remoer nada mais é do que, inconscientemente, o orgulho exacerbado que ali se encontra, que não permite que ela perceba aquilo que ela está recebendo. Receber, ela recebe. O que nós precisamos nos colocar é na condição de perceber a grandeza do Pai nas nossas vidas. Assim, uma dificuldade pode representar para nós uma coisa maravilhosa. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, às vezes, quando nos nossos lares se apresenta uma situação complicada com os nossos filhos, por exemplo, na drogadição,
Às vezes nós nos sentimos doloridos, extremamente complicado, que é uma situação dolorida, é uma situação complicada, mas às vezes os pais se sentem desesperançados, achando que são esquecidos de Deus. Por que comigo? Essa é a primeira indagação. Ora, todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus. E Deus entrega a você, mãe, pai, uma sua criatura, ainda necessitada de o seu melhoramento, mas confiante em você, de que as suas orações, que seu amor, que o seu regado, possa trazer ele uma condição de redirecionar-se na vida. Muda a situação. Você não é uma mãe desesperançada, uma mãe extremamente complicada. Você é uma mãe especial. Pela confiança que o pai tem quando lhe entrega uma situação em que sabe da sua capacidade de interagir e de suplantar toda aquela situação. É doloroso, mas passa. O Chico tinha uma frase bem em cima da sua cama, que você chegava às vezes para lá, e era aquela porta que a gente chama sai-blusa, né? Ela abre uma coisa e a outra fica fechada. Você chegava ali. Você chegava todo cheio de planos para perguntar e tudo. Chegava lá, tinha a frase lá, tudo passa. Você voltava. Era o suficiente pelo clima em que você se encontrava, pelo teu ímpeto de ter ido até lá, de recepcionar tudo aquilo. Então se aperceba, seja proativa, seja pessoa diferente, fale coisas boas, fale para o seu marido, eu amo você várias vezes, mas a gente tem que dar um conselho, faz parte. Não sai daqui do nada, chega lá para o traste e fala para ele, eu te amo. Não fala não assim direto, porque ele não está acostumado, ele te interna. Vai devagar. Mas reage em si essa faculdade de amar, porque é uma faculdade intrínseca a você. E o processo evolutivo, quer a gente queira, quer não queira, ele é imanente. Olha lá, Jesus, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha lá o verbo imperativo, sede. Ou seja, ou você é ou você é. Então que seja agora. Não se diminua. Corrija em você, às vezes, algumas dificuldades que possam estar ocorrendo, no sentido de você saber entender a vida. Cale no momento certo. Agradeça tudo que você tem. Quando você descer de uma condução, quando passar numa fila de supermercado ou de um restaurante, diga obrigado, que Jesus abençoe aquela pessoa que está ali a te atender. Não precisa verbalizar, mas pense, porque talvez aquele momento para aquela pessoa faça tanta diferença quanto para você, basta que você expresse esse amor que já existe dentro de você. Mas para alguns que ainda estão com a obscuridade deste amor, dessa situação, pode fazer a diferença. Quantas vezes nós pegamos uma condução e a pessoa ali está tão complicada, com um filho doente, com uma situação extremamente complicada. Nós somos espíritas, não duvidem disso nunca. E como os espíritas, no sentido de conhecer melhor a questão espiritual, não querendo dizer que outras instituições não sejam diferentes, são também, têm a sua importância, mas nós estamos dentro de uma casa espírita. Seja verdadeiramente, compareça os trabalhos, venha para a casa espírita. Às vezes nós médiuns somos um pouco nariz empinado, né, não? Porque o médium não tem milindre, você sabe, né? Não tem milindre, ele tem sensibilidade mediúnica. Fica diferente, não fica? Pois é. Então, um médium às vezes acha que quando vem a casa, ele vem por amor. E ele está aqui. Ele vem aqui, não, eu vim aqui porque é por amor, não vim com nada, não tem nada e coisa e tal. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Se ele não tivesse aqui, ele estaria fazendo o quê? E a espiritualidade mantém ele aqui. Leia em Emmanuel, de Emmanuel, um trecho de Quem são os médiuns.
Aí a gente entende, às vezes, as dificuldades que a gente tem de interação conosco mesmo. Ao adentrarmos a sala de passe, quando em trabalho de passe, entremos com aquela firmeza, aquela fé em você. Porque a fé em Deus, a fé nos Espíritos, isso poderíamos considerar até, de uma certa forma, em segundo plano. Mas acredite em você, porque é você que vai resolver os teus problemas. A espiritualidade já está cheia. É você. Então entre, sorridente, cabeça erguida. Porque às vezes, quando a gente vai numa sala de passe, vai tomar um passe, porque, sabe, a gente fica um pouco assim, meio caidinha, dá ibope, não é não? Dá, a gente passa aí na frente, a gente vai, cai, todo mundo olha aí que a gente cai mais, não é não? Dá ibope. Aí você entra na sala de passe, chega na fila da sala de passe, de repente tem alguém ali sorridente na sala de passe. Você pensa com você, digo, olha, eu vou cair mais, porque a espiritualidade está olhando, está controlando a sala de passe, essa menina está muito alegre, então ela não precisa, tira dela e dá para mim. Né? E que você vai com esse pensamento. Mas não pense assim não, que não é assim que funciona não. Se você entrar caidinha na sala de passe, na hora que você entrar, a espiritualidade vai olhar para você e vai dizer para os outros, olha, não gasta fluido com essa, porque essa já era. É para isso, se você veio, faça. Se você veio, faça. Se você veio para amar o seu marido e a esposa, e tire as coisas complicadas, não discuta por qualquer coisa, quem discuta por qualquer coisa. Outro dia eu discuti em casa porque minha mulher quebrou um copo de requeijão, aquele requeijão que a gente compra e põe água para tomar água, né? Por aquilo. Quebrou e eu falei para ela, digo, não tem dinheiro que chegue. E ela disse, tu nem pagou pelo copo. Pois é. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente que a gente precisa melhorar-se e evitar essas dificuldades. Outra coisa, a gente tem o que a gente precisa. Tudo o que a gente tem é o que nós necessitamos para a nossa felicidade e para que a gente não coloque essa felicidade além daquilo que nós somos. Sabe, outro dia minha mulher, fofocadeira delete depois, né? Minha mulher estava lá, a gente estava conversando alguma coisa, ela estava vendo umas contas lá, ela virou para mim e disse assim, escuta, você nem serve nem para jogar na Mega Sena, né? E eu falei, mas a gente tem o que tem. Não, mas você devia pelo menos jogar. Eu digo, tá bom, eu posso até jogar. Mas se eu ganhar, mais reze para eu não ganhar. E muito. Porque se eu ganhar, a primeira que roda é você. Não está dentro da minha condição, tá? Naquela hora, minha filha, sei lá o que ia acontecer comigo. Você acha que eu estivesse ganhando a Mega, eu estaria aqui agora? Estava nas Bahamas. E falava para o Tiago, digo, leva o pessoal para cá. Né? Então, nós temos aquilo que nós precisamos. Aquilo que é importante para nós. Tenha certeza disso. E para a gente encerrar, faltam 3 minutos, e eu tenho que ser pontual, é assim. Eu sempre sou daqueles que acham que a gente deve pedir tudo. Pida tudo. Importa. Você terá aquilo que naturalmente lhe assiste à condição de ter. Portanto, não se preocupe. Mas é preciso que a gente aprenda a pedir para que os nossos pedidos não sejam atendidos e a gente tenha uma complicação com eles. E nós vamos ilustrar uma história que vocês devem conhecer, interessante para a gente falar sobre esse pedido, que é a do ateu. Era um ateu que não acreditava em nada. Então, esse ateu, ele vai para uma floresta. E ele ia passando pela floresta, admirando o cântico dos pássaros, as águas descendo no riacho em frente, as folhas das árvores balançando, e ele feliz da vida. De repente, ele escuta um barulho um pouco mais forte. Então, ele olha e vê que é um urso que estava com as saltadas da pata, a bocarra aberta, e vem em sua direção. Correndo em sua direção. Então ele corre. Mas ele chegou à exaustão e ele caiu. Quando ele caiu, que o urso foi para cima dele, o ateu então disse, valha-me Deus. Nesta hora, o urso que estava
posição de ataque, ele congelaram todos os barulhos, todos os pássaros, todos deixaram de cantar, um clarão aparece e uma voz ecoa: meu filho, tu que me negastes a vida inteira, tu acha que só porque tu estás numa condição de perigo, eu vou acreditar que tu vais se tornar um cristão? Ele então responde: Senhor, eu seria a pessoa mais hipócrita do mundo se eu assim pensasse. Mas, Senhor, pelo menos torna o urso cristão. Né? Aí, o clarão sumiu, voltou à normalidade, as aves começaram a cantar novamente, as águas a correrem, e de repente o urso que estava naquela posição recolhe suas unhas da garra, fecha a sua boca, ajoelha-se ao lado dele e diz assim: Senhor, abençoa esse alimento que agora eu vou comer. Que Jesus nos abençoe.